Do que você tem medo? Essa é a grande pergunta, né? Principalmente quando a gente vai para terapia, nos fazem essa pergunta: do que você tem medo? Por que a sua vida não sai do lugar? O que te assusta? Por que as coisas não mudam, não prosperam? Do que é que você tem medo? Mas eu acredito que a real pergunta é: da onde vem o seu medo? Da onde vem o seu medo? Porque ele realmente existe e porque a gente não consegue muitas vezes sair dele, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre o medo, então. Da onde ele vem? Por que ele vem? Então, o medo é uma consequência, algo que nós temos, que faz parte do nosso cérebro reptiliano, de defesa. Então, sempre que temos medo de algo, uma sensação no nosso corpo, sensações do nosso corpo são liberadas para que a gente entre num sistema de alerta, de fuga, de fugir, de defender-se. Mas muitas vezes esses medos, eles não estão acontecendo reais, na realidade. Você não está tendo uma ameaça real. Ninguém está ameaçando de te bater, ninguém está te ameaçando com uma arma, ninguém está ameaçando a sua casa, a sua família, seus bens. Nada. Então por que essas sensações vêm? Porque ele está na nossa mente. O nosso medo e as fobias e o excesso de ansiedade e as crises de pânico vêm dos medos que nós temos lá no nosso inconsciente de não sermos aceitos, de não pertencer, de não sermos amados e principalmente de estarmos errados. O medo de estarmos errados é o que mais causa ansiedade e fobia hoje nas pessoas. Porque nós temos uma ânsia muito grande de termos que ser aceitos, pertencer a algum lugar, né? Que as pessoas nos olhem, nos deem valor. Isso vem das nossas crises de pertencimento, de como nós identificamos a nossa vida, a nossa história, o amor que nos foi dado, como a gente foi ensinado a ser, como a gente se preparou para a vida adulta, como a gente lidou com as frustrações, como a gente lida até hoje com as frustrações, de compreender que nós somos diferentes e cada um tem suas opiniões e está tudo certo com isso. As pessoas não precisam concordar com a minha ideia, as pessoas não precisam concordar com as minhas ações, as pessoas não precisam concordar comigo. Eu apenas sou o que sou e elas são o que são. Mas ainda existe uma busca e desafios para que a gente chegue a esse estágio. Porque hoje, contem para mim, percebam, se vocês estão numa conversa com alguém, tentando explicar um ponto de vista, uma ideia, ou como você resolveu uma situação, a maneira como você faz, nós temos, né, a necessidade de que as pessoas concordem, digam sim, você está certa. Sim, o que você fez está certo, o que você falou está certo. Sim, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Mas quando vem algo diferente, nós entramos em pânico, em frustração. Então, o medo, ele existe. E sim, muitas pessoas dizem que medo é bom, porque faz com que a gente não faça coisas que nos machuquem. Ele é um meio de prevenção. Mas ele é um meio de prevenção quando nós temos certeza do que vai acontecer. E aqui hoje nessa leitura é justamente sobre isso que nós vamos falar. Você tem medo de colocar a mão no fogo? Você tem medo de se jogar de uma cachoeira? Não, você tem certeza que você vai se machucar. É diferente, tem certeza de que você vai se machucar. O medo, quando ele está no nosso mental, nessa necessidade de estarmos certos e sermos aceitos, ele nos deixa doentes, ele nos deixa ansiosos, ele causa umas crises de pânico, as fobias que nós vemos tanto por aí hoje. Pessoas com taquicardia, sudorese, pernas que formigam, braços que formigam, garganta que parece que o coração está latejando aqui. Por que isso? Porque o nosso corpo prepara-se para fugir. Mas é apenas um
receio de as coisas que você está projetando não darem certo. E nós precisamos ter consciência disso, para que a gente possa acalmar o nosso corpo e saia da ansiedade em que o mundo vive hoje. Essa ansiedade doida. Então, bom dia, bom dia, bom dia a dia. Sejam bem-vindos, estava com muitas saudades de vocês. E hoje nós temos oração de segredo e a carta do dia após essa leitura para elevar a nossa energia. Como é importante elevarmos a nossa vibração, elevarmos a nossa frequência e determinarmos aquilo que queremos para essa semana, para este dia. E muitos dias, embora a gente faça, isso, determine, eleve e peça e movimente uma frequência, muitas coisas dão erradas. E como a gente faz? A gente resolve uma de cada vez. E aí a gente vai deixando de lado esse medo das coisas. A gente lida com as coisas conforme elas aparecem. Estando no presente, sendo presente, estando atento. Apareceu, eu resolvo. Eu não entro em pânico. Como eu posso resolver isso? E eu resolvo, né, Gisele? E a gente resolve os problemas, os desafios, com calma, com serenidade. Vendo onde que eu posso mexer, o que eu posso fazer. E deu. Então seja bem-vindo, dá o seu bom dia. Faz uma respiração profunda para nós iniciarmos essa manhã. Centra no seu coração. Sábado nós conversávamos em rodas de amigos, sobre o barulho da nossa mente. E quanto nós temos que aprender a dar um espaço também para o barulho do nosso coração, para aquilo que o nosso coração tem a nos dizer, para aquilo que realmente somos de verdade. O quanto a nossa mente hoje é tão barulhenta que nós não conseguimos ouvir os sinais, não conseguimos ouvir aquilo que o nosso eu interior realmente fala, porque o barulho é muito grande da nossa mente e da nossa cabeça. Tem como parar os nossos pensamentos? Não, mas tem como eu estar presente e observá-los e prestar atenção e mudar o foco. Eu tenho usado muito. Kelly, por que você está pensando isso? Isso é real? É real isso que você está sentindo? É real isso que você está pensando? Por que você está indo para esse lugar? Por que você está indo para esse lugar, Kelly? Respira. Respira e mentaliza. Hoje o dia será maravilhoso, sim, ele será. Hoje o dia será maravilhoso, sim, ele será. O dia é maravilhoso, sim, ele é. O meu dia é maravilhoso, sim, ele é. Então escreve aí no chat se você quer movimentar isso. Meu dia é maravilhoso, sim, ele é. Ele é, e eu recebo e exerço isso. E aí a gente começa aos poucos a ir mudando. Para que mudar a frequência, Para que mudar a vibração? Porque é a chegada a hora da gente despertar para algo melhor, maior, mais próspero, abundante na nossa vida. E sair da ilusão, do sofrimento, do drama, do mimimi, do vitimismo, da culpa, do julgamento das pessoas. Acabou esse momento, chegou a hora de sermos mais melhores e mais potentes. E para isso temos que começar com a nossa mente, ouvindo nosso coração, realmente percebendo como eu posso ser mais feliz hoje. Como eu posso ser mais feliz hoje? Como eu posso receber mais hoje? Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Bênçãos é bem em ação. Bem em ação. Quando eu faço bem em ação, começo bem por onde? Comigo, Na minha cabeça. Então vamos lá. Começamos essa leitura hoje. Meu dia é maravilhoso. Sim, ele é. Isso, muito bem. Então vamos lá. Nós começamos várias vezes essa parte. Eu ia mandar o áudio lá. E eu falei, não, nós vamos falar sobre isso na live, porque é muito importante essa parte. Nós não vamos deixar e vai dar certo na segunda-feira. Essa internet vai funcionar, Vai. Funcionou e vai funcionar. Então vamos lá.
A pergunta que se faz aqui, a Eckhart, é: você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional. E sofrimento nós já entendemos que é uma ilusão causado pelos nossos pensamentos, pela nossa mente que tenta nos deixar no mesmo lugar. Porque a mente, ela tem programas. E esses programas, eles são formados conforme as experiências que eu tive no passado, conforme as coisas que eu concluí, que eu vi, que me falaram, crenças, limitações, programas. Então eu acabo fazendo essa junção de programas e minha mente acaba sempre manifestando pensamentos e situações baseado nas informações que ela tem. E a maioria das vezes ela vai nos levar para o negativo. Ela vai nos levar... Por que ela nos leva no negativo? Porque nós temos o cérebro reptiliano que tenta nos defender. Por isso que ela vai para o negativo, né? Por precaução, para que você não se machuque. E aí nós precisamos observar quando isso está acontecendo, para que a gente consiga mudar esse padrão, né? Quebrar ciclos, romper barreiras. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. Eu não tenho medo do fogo, eu tenho certeza que eu vou me queimar. Eu não tenho medo de atravessar a rua numa rua movimentada. Eu tenho certeza que se eu não olhar para os dois lados, um carro pode vir acelerado e pode me atropelar. E eu posso me machucar. Eu tenho certeza que eu não posso abrir a porta do carro quando ele está em movimento. Eu posso cair do carro. Não posso sair do carro com ele andando. Eu vou me machucar. Entendem a diferença? Há uma grande diferença aí entre medo e certeza. Eu tenho certeza que se eu pegar um martelo e um prego e for martelar algo e eu não tiver cuidado, eu posso martelar o meu dedo e eu vou me machucar. Não é medo. Mas por que então eu tenho medo do avião? Porque muitas pessoas têm medo de viajar. Porque, olha só que interessante, pena que eu não tenho meus bonequinhos aqui. Porque pode ser que lá no seu sistema familiar, por exemplo, alguém tenha tido uma morte trágica ou um ente querido tenha morrido tragicamente num acidente de ônibus, de avião, de carro. E essa memória está contida ali. Então, eu não sei porque eu tenho medo de viajar, eu não sei porque eu tenho medo de carro, eu não sei porque eu tenho medo de ônibus. Porque há uma informação ali de que houve uma morte, uma tristeza, um acidente, né? Que pessoas sofreram, pessoas se machucaram. Então, não é algo real que aconteceu com você muitas vezes. E se aconteceu com você, gerou um trauma, né? Aí sim, aí tratar esse trauma. Mas quando não, nada aconteceu, por que eu tenho medo disso? Porque existe essa informação no seu sistema. E aí é possível olhar, ressignificar, tratar. Eu tenho uma amiga que eu atendi muito tempo com medo de viagem. Ela não viajava. Ela tinha pavor quando precisava, por exemplo, ir daqui para a praia, né, que dá 600 quilômetros. Ela ia, mas ela ficava uma semana aflita. Ela suava, ela tinha taquicardia. Ela já imaginava as cenas dos carros se batendo, de acidente acontecendo. Ela imaginava corpos no chão, as pessoas chorando. E a gente fez vários meses de desprogramação e hoje, só esse ano, acho que ela já foi umas 5 vezes. E ela me disse que agora ela vai tranquila, vai de boa. Superou, porque era um programa que tinha ali, né? Às vezes até de notícia que você vê na TV e aquilo te impacta tão fortemente que gera esse medo. Então, o medo ele vem de algo que nós vimos, que nós criamos, que nós entendemos que é desta forma, ou de uma informação que há no seu sistema e que você não conhece. Tá? Então, ele é fruto do nosso mental, do nosso psicológico. E a gente tem como mudar isso. Mudar isso, porque o medo ele nos paralisa. Ele faz com que a gente não avance, com que a gente não exerça as potencialidades que nós temos. Por isso é muito importante estar consciente do que realmente é real e do que é irreal,
do que a projeção da nossa mente, do que a informação do sistema, do que a programa limitante. Sim, faz sentido? A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso, como eu falei ali. Andar, abrir a porta do carro, o carro andando, você vai abrir? Claro que não, você tem bom senso, você é inteligente, você sabe que vai se machucar. Né? Você não vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados, uma rua movimentada. Por quê? Porque você vai se machucar. Você tem que ter prudência, senso, inteligência. É diferente, isso não é medo. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação com medo. E aí é real. Se alguém já lhe assaltou, se você já passou por um momento desafiador de lhe dar medo, se você já passou por um acidente, eu já passei por um acidente de carro, né? Às vezes aparece assim a minha cicatriz aqui na minha testa. Tem dias que aparece, tem dias que não aparece. E eu já percebi que depende, aqui aparece um pouquinho, ó, vocês podem ver ali, ó. Tem umas manchinhas aqui, ó. Isso é um acidente de carro. Mas eu nunca fiquei com medo de dirigir, de andar de carro de novo. Né? Muito pelo contrário, eu amo dirigir. Né? Eu não gosto de viagens muito longas, porque eu sou preguiçosa para viajar. Mas eu amo dirigir, então não me resultou medo. Mas às vezes a pessoa fica com trauma por um acontecimento que foi real. E aí, como eu falei para vocês, a gente trata isso, né? A gente mexe nisso. É uma reação instintiva ao perigo. Cérebro reptiliano, defesa. Sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. Então, se eu tenho um trauma, algo que me aconteceu, né? Esse medo foi real, então ele é diferente. Agora, o que nós vamos falar aqui é da doença psicológica do medo, daquela pessoa que tem medo de tudo. Então, não é medo do quê? É da onde vem esse medo. Por quê? O que realmente lhe causa medo? Você já parou para observar? Né? Pergunte-se, por que esse medo está aqui? Como eu faço para sair dele? Né? Então, o medo real é uma reação instintiva do nosso cérebro reptiliano ao perigo de defendermos-nos. Mas, por exemplo, você tem um projeto, uma apresentação, uma entrevista de emprego, né? Algo simples, rotineiro, normal, de quem está avançando na vida, e de repente te dá uma fobia, te dá taquicardia. Quando você vai conversar com alguém, ou vai decidir algo importante, você começa a ter sudorese, te dá dor de barriga, tuas pernas tremem, teus braços formigam, tua cabeça parece que vai explodir, você entra numa crise, e aí as pessoas chamam de crise do pânico. O que é a crise do pânico? O que é a fobia? É um medo daquilo que não aconteceu. É o medo do futuro, porque nós queremos que dê certo, nós queremos ser aceitos, nós queremos pertencer. E aí a nossa mente está projetando e o nosso cérebro, ele não entende que vai acontecer daqui 5 dias. Quando você gera esse pensamento e essa emoção, ele entende, está acontecendo, preciso me defender, preciso fugir. E aí essa sensação do nosso corpo, ela acontece por quê? Porque o nosso corpo está se preparando para poder correr, para poder sair desse lugar. Por isso que dá as fobias e muitas pessoas têm que ir para o médico e tomam um ansiolítico e muitas até internam, às vezes com uma crise. Porque o teu corpo, ele se preparou para fugir daquela situação. Ele não entende que não está acontecendo um perigo real. Um perigo real do qual você tem que se defender, correr. E o teu corpo se prepara para isso. E muitas vezes você está na cama, apenas pensando nas possibilidades de não dar certo. E o medo de não dar certo toma conta de você e o teu corpo se prepara. E aí vem os ataques do corpo, né? As crises. As crises.
Então, a crise de ansiedade, a crise de pânico vem do quê? Do medo de que aquilo que eu estou querendo, projetando e ansiando não aconteça. Isso é desesperador para algumas pessoas. Saber que pode não dar certo. Saber que pode não ser aceita. Saber que pode não pertencer. Saber que pode com que as pessoas não concordem com ela. Já passaram por isso? Comentem aqui comigo. Falem comigo hoje, enquanto eu tomo uma aguinha. Já passaram por isso? Já sentiram isso? Estão entendendo de onde que vem? A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto ou verdadeiro. Não é real. Não é real. Não, Kelly, é real o que eu sinto. É real o que você sente no seu corpo. Porque ele está se preparando para se defender. Mas não é real o perigo. Você não está sob um perigo real. É o perigo que a sua mente criou. É o medo que a sua mente criou. É o processo que está no seu mental. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer. Não daquilo que está acontecendo. Aquilo que acontece, a gente vai ter que dar um jeito de resolver. Não é mesmo? Então, por que eu fico com medo daquilo que está no futuro? Que não dê certo? Porque eu já sofro antecipadamente. Se alguém está doente ou se alguém vai viajar, eu já imagino cenas e cenas e cenas. Esses dias eu atendi uma menina e eu senti um medo muito grande nela. Ela tinha crises de ansiedade. E aí eu perguntei a ela, mas do que você tem mais medo? Da onde que vem esse medo? E ela parou e ela já começou a chorar, desesperada, antes de me responder. E ela disse pra mim, eu tenho medo que a minha mãe morra. Então, olha só, eu tenho medo que a minha mãe morra. E eu olhei pra ela e disse, sim, e ela vai morrer um dia. Aí ela ficou desesperada. E eu falei, você vai ter que lidar com isso quando acontecer. Por que você já está se preocupando e sofrendo, em vez de estar vivendo ao lado da sua mãe e aproveitando todos os momentos que ela está ali saudável, bem, ela nem doente está. Por que você está com esse medo? Né? Não é real. Entendem? Não é real. A gente traz para a nossa vida desafios e sofrimentos que a gente ainda nem sabe quando, porquê, de que forma vai acontecer. E a gente já sofre. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não que esteja acontecendo. Você está aqui e agora, aqui comigo, nesta live, Sônia, Rayana. Vocês estão aqui. Do que você está com medo? Do que você tem medo? Por que sentem-se aflitas? O que acontece? O que estão projetando lá para frente que vocês têm medo que aconteça? Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder, com a simplicidade daquilo que é agora e no hoje, essa angústia será a sua companhia constante. Constante. Tenho medo de não ser perdoada. Eu tenho medo que meu filho não fale mais comigo. Eu tenho medo de não encontrar um amor. Eu tenho medo que falte dinheiro para pagar as contas do mês. Eu tenho medo que eu nunca consiga sair desse emprego. Eu tenho medo de continuar nesse casamento que eu tô. Mas continua. Por que você não está tomando uma ação diferente? Com medo do que vem no futuro. Kelly, mas eu não tenho certeza que se eu sair daqui, eu vou arrumar outra coisa que vai dar certo para mim. Nem eu tenho, ninguém vai ter. Na vida, nós vivemos para correr riscos. Já pararam para pensar nisso? Você não sabe o dia de amanhã. Você está disposto a correr riscos? Quem evolui, cresce e faz as coisas acontecer? Quem tem coragem de correr riscos.
Porque enquanto nós estamos no querer ter a certeza de tudo, nós não damos nem um passo à frente. Nós não tomamos iniciativa de nada. Nós ficamos nesse mesmo lugar. E ele está angustiante, ele está acabando comigo e eu não suporto mais estar aqui. Mas eu não tenho certeza se eu vou dar conta. Então quem não corre riscos, fica no mesmo lugar. Fica sempre no mesmo lugar. Quando eu saí do escritório, eu tinha uma estabilidade financeira. Fazia chuva, fazia sol. Se eu ficava doente, eu ficava em casa, mas no fim do mês o salário vinha igual. Eu tinha uma certeza, né? Era certo aquilo que eu ia receber. E poderia ser que eu ficasse doente, sim, e precisasse ficar um mês de cama. Eu ia receber, porque eu era funcionária, eu tinha um salário, eu ia pegar um atestado e estava tudo certo. Mas aquilo estava me destruindo, me deixando doente. Porque, embora eu sou uma pessoa que eu me adapto, isso está no meu mapa numerológico, eu sou uma pessoa que adapto-me às circunstâncias. Então, eu posso não gostar daquilo que eu faço, não, tipo assim, na primeira impressão eu não gosto disso, então eu não vou fazer. Mas se eu tiver que fazer, eu vou e eu aprendo a gostar daquilo que eu estou fazendo. Eu me adapto muito facilmente aos lugares. Então, embora eu estivesse adaptada e me dando muito bem, dentro de mim tinha algo que vibrava de coisas que eu tinha que fazer. E aí eu fui adoecendo. Por quê? Porque eu precisava tomar coragem de correr riscos e fazer diferente. E aí eu fui indo, aos poucos, né? Fui começando. E aí, de repente, eu saí meio-dia do escritório. E aí fui indo para as outras coisas. E depois eu saí o dia inteiro. E aí eu atendia só uma vez por semana. E depois eu comecei a atender 2. E aí eu não tinha muito cliente. Mas eu fui indo. Então, enquanto nós temos medo de correr riscos, porque nós precisamos ter certeza, você nunca vai dar um passo à frente. Porque a certeza, por exemplo, quando é financeira, ela só vem se você tem um emprego fixo, mas pode ser que você seja mandado embora amanhã. E muitas vezes nós entramos em desespero quando algo assim acontece. Né? Entramos em desespero, teve um conflito e tal, me mandaram embora, agora o que vai ser da minha vida? Tudo que eu fiz por esse lugar e agora me mandaram embora, o que será de mim? Oportunidades de, quem sabe, você fazer aquilo que você sempre quis. E como você nunca teve coragem, às vezes o universo vem, às vezes você pede, e o universo vem, a vida vem e te mandam embora e você fica sem chão. E você fica na vitimização, em vez de perceber que ali existe uma oportunidade que você não tomaria por si própria, por medo, né, por não ter segurança, e agora você vai ter que fazer. E hoje eu ouço muitas pessoas dizendo: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque se isso não tivesse acontecido, eu não tinha tomado a iniciativa de fazer aquilo que eu amo, aquilo que hoje me dou bem e tal. Então, certeza, quando a gente não toma decisões por certeza, você vai ficar aí nesse mesmo lugar. Então, aí não adianta reclamar. Bênção é bem em ação. Quais ações você vem fazendo? A gente fica preso e limitado. Vocês percebem isso? Percebem? Quem de vocês aí ainda não tomou coragem porque precisa ter a certeza de que vai dar certo? Não existe. Pode ser que dê errado. Pode ser que você caia. Aí você precisa levantar de novo. Eu já caí várias vezes. Já investi muito dinheiro em coisas que só perdi dinheiro. E aí, levanta de novo, faz de novo. Levanta de novo, faz de novo. Se vocês forem estudarem, ver biografias dos grandes milionários empreendedores, essas pessoas que subiram muito, têm muito dinheiro, eles deviam um monte, eles erraram um monte, eles quebraram um monte, eles caíram um monte, mas eles nunca tiveram medo de correr riscos. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Bom dia, Simone! Bom dia, Ângela! Isso, entra e dá o seu bom dia, dia.
E aí tem mais uma frase hoje, né? A Gisele escreveu, foi a única que escreveu ali. O meu dia é maravilhoso. Sim, ele é. Meu dia será maravilhoso. Sim, ele será. Determina isso. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. E é sobre isso que nós falamos até agora. Não há como. E aí vem sofrimento. É lógico que vem. Como é que você vai lidar com algo que ainda não aconteceu? Não existe como. Como você vai lidar com algo que está apenas na sua mente? Que é apenas projeção mental? Que é uma antecipação, sofrimento antecipado, né? Uma pré-ocupação de algo que ainda não chegou. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, nosso cérebro reptiliano, mecanismos de defesa, ele vai te defender. Ele não entende que não está acontecendo. Meu dia já começou maravilhoso. Ótimo, Simone. Ele não entende que aquilo não está acontecendo. Ele vai fazer o teu corpo ter essas sensações para que você corra, fuja, lute. Lute. Sensação de luta, preciso lutar contra isso. E nada está acontecendo. Você está paradinha na cama ou sentada na cadeira. E aí, morrer. Não, saúde. É o corpo se preparando, porque na sua cabeça há um medo real. Na sua cabeça, na sua mente ilusória, aquilo é verdadeiro. O ego é muito vulnerável e inseguro. E vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui. Mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se de que uma emoção é reação do corpo à mente. Uma emoção é a reação que o nosso corpo tem daquilo que a mente está projetando, pensando, idealizando. Então, essa sensação que eu expliquei antes da ansiedade e da fobia, ela vem porque a mente está projetando uma ideia de perigo real e o corpo se prepara para correr, para fugir. E aquilo se torna real, e aquilo se torna uma doença, e aquilo se torna realmente um perigo para o seu corpo. Nós realmente entramos em estado de alerta e de medo, porque o cérebro não entende que está acontecendo. Não entende que é uma projeção da sua mente. E ele vai te dar sensações no corpo. Vocês entenderam isso? Que as crises de pânico, que as crises de ansiedade, que o pavor, que as fobias, né? Pessoas com medo de falar em público, da onde que vem? Às vezes vem de uma informação do seu sistema. Às vezes vem de uma marca lá da infância, em que você precisou falar em público e as pessoas deram risada, e você travou na hora, e aconteceu algo, e gerou um trauma. E aí tem como lidar, né? Tem como resolver, constelação, terapia. Mas se é só necessidade de pertencimento, de ser aceito, de estar certo, precisa focalizar, prestar atenção na sua mente. Meu dia está sendo maravilhoso, assim seguirá e assim é. Ó, vocês formulam legal, muito bem, ótimo. Agora lembre-se que uma emoção é reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior, construído pela mente. Qual é a mensagem que você manda o tempo inteiro para o seu corpo? O que você vem mentalizando ultimamente? Qual é esse medo aí? Do quê? Que vai acontecer no futuro. Que está no futuro. Que não aconteceu ainda. E que você está constantemente mandando essa informação. Da onde veio a sua crise de ansiedade? Da onde veio a sua preocupação excessiva? Era medo do quê? O que a sua mente estava projetando que lhe gerou um pânico. E que hoje esse é o seu grande companheiro. E você ainda não percebeu que não é real. É uma projeção mental. Perigo, estou sob ameaça. De quem? Do que? Por quê?
E às vezes eu tô lá, sentadinha, fazendo minhas coisas, até ouvindo uma musiquinha. E o corpo tá acelerado. E a cabeça tá explodindo. Qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Então nós temos que, quando ter eu sei que falar isso é até difícil, assim, mas assim, quando ter a crise, prestar atenção, né? Não presta atenção, a pessoa entra em pânico mesmo. O corpo tá reagindo. Mas se você tem ansiedade e essas preocupações excessivas, se você está nesse movimento de sofrimento por algo que vai acontecer no futuro, se pergunte: por que eu estou sentindo isso? Que perigo permanente é esse que eu estou sofrendo? É por que ele está vindo? O falso é o interior construído pela mente. Perigo, estou sob ameaça. Qual é a emoção gerada por essa mensagem? O que eu sinto quando eu penso nisso? O que eu sinto quando eu penso nisso? Para mim, me tornando consciente. Quais as sensações que eu sinto no meu corpo quando eu penso em medo de que alguém morra, em andar de carro, em que falte dinheiro? O que meu corpo sente? Da taquicardia, dá borboletas no estômago, eu sinto meus braços formigarem, eu sinto minha cabeça, parece que vai estourar. O que eu sinto? Quais sentimentos? Começa a trazer à tona. Por que eles estão aí? É real isso? Não. Qual certeza você está buscando? Que está lhe gerando angústia? Medo, né? Então, que sentimento que é esse? Medo. Medo de quê? E aí começo a me perguntar: por que eu tenho esse medo? Se nem aconteceu ainda, por que eu estou fazendo isso comigo? O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. No geral, se resume a uma única causa: o medo que o nosso ego tem da morte e da destruição. Como eu identifico morte? Como eu identifico morte? Morte é só a pessoa morrer? Ou morte, para mim, significa meu trabalho não ser aceito? Morte, para mim, significa aquele relacionamento que eu estou não dá certo. O que significa isso? Destruição para você. Eu não consegui ter o dinheiro para pagar o gasto que eu fiz sem controlar as minhas contas, as minhas finanças. Gastei mais do que eu devia. Cheguei na metade do mês e não tenho mais dinheiro para pagar as contas. Como é que tá aí o teu controle financeiro? Tem coisas que são muito fáceis de resolver. Então, que medo, que morte é essa? Como você vê a morte? Angústia, ansiedade, medo de abandono. Medo de abandono, Marta. Medo de abandono, Marta. É um dos maiores medos. Por quê? Porque nós tivemos um movimento de amor interrompido, provavelmente, em algum momento da nossa vida. E aí eu morro de medo de ser abandonada. E aí vem esse vazio. E aí quando eu tenho que fazer algo novo, eu não vou. Por quê? Porque vai que me abandonem de novo. Porque vai que não dê certo. Porque vai que aconteça de novo aquilo que aconteceu antigamente. E aí eu não tive aprendizado. E aí eu não gerei aprendizado. As nossas experiências do passado são para nos fazer aprender. Eu tenho que gerar aprendizado daquilo que eu tive. E não medo. E não medo. Porque o medo nos impede de viver. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar à pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Porque eu estar errado, eu admitir um erro, é quase que um sentimento de destruição. Eu vivi isso. Eu não conseguia assumir que eu tinha feito um erro. Eu não conseguia dizer, fui eu que errei. Eu fiz no escritório principalmente, eu fiz esse documento errado. Eu não prestei atenção na data.
Eu perdi a data para fazer tal coisa. Não, sempre era culpa de algo. Sempre era culpa de alguém. Por quê? Porque para mim admitir que eu tinha errado era destruidor. Era algo assim que doía demais. Eu entrava em pânico. Eu ter que reconhecer, sim, fui eu que errei, fui eu que fiz errado. Como que a gente pode resolver isso? Eu nunca conseguia resolver. Eu nunca conseguia resolver os meus problemas, que eram simples, que eram de trabalho, né? E depois eu ficava dias e dias pensando mentalmente, por quê? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Por que não foi diferente? Acreditando eu mesma, né, de que nunca foi culpa minha. Não, minha não. Eu não. Porque nós temos essa dificuldade, nós temos medo de não sermos aceitos e de não pertencer. E por isso de não conseguir assumir e reconhecer as coisas que estão acontecendo. Isso é um real medo de morte. É como se a minha vida fosse acabar. Né? Angústia, ansiedade. E se eu errar e as pessoas verem que eu errei e me abandonarem e não gostarem mais de mim? E numa discussão, principalmente no relacionamento de casal, acontece muito. Cada um quer estar certo. Nenhum cede. Ninguém cede. Todo mundo tem que estar certo. Eu preciso estar certo. Ele precisa entender. Ele precisa mudar. Porque o que eu estou falando é certo. Não vai acontecer. Vai dar errado. Quais são as parcelas que você tem aí? E no relacionamento, 50% cada um, né? Então, às vezes eu cedo. Às vezes o outro cede. Para que as coisas funcionem. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido do eu interior baseado na mente corre sério risco de destruição. Portanto, assim, como ego, você não pode errar. Quando estamos identificados com o nosso ego, nós não podemos errar. É a morte. É destruição total. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso. E inúmeros relacionamentos foram destruídos por causa disso. Porque não se pode errar, tem que sempre se estar certo. A pessoa precisa lhe entender. Precisa lhe entender, precisa concordar com você e fazer aquilo que você está dizendo. E a nossa vida não flui, por quê? Porque somos diferentes. Porque a Priscila é diferente de mim. Porque a Marta é diferente de mim. E eu posso estar aqui me expondo a vocês, falando muitas coisas. E vocês podem estar odiando o que eu estou falando. Ou não concordando com o que eu estou falando. A pergunta é como eu me sinto com isso. Eu tenho capacidade de lidar com isso? De que as pessoas não concordem comigo? Ou quando a pessoa discorda de você, você já entra numa ansiedade, numa crise, num desespero. Ou até se culpa, porque foi que você falou isso, porque foi que você abriu a boca. Não, agora não vou mais falar, o negócio é ficar quieto. Entra num sofrimento, né? De culpa, de porquê. Por que eu não fiquei quieta? Não concordaram comigo. E agora? Estão me vendo como uma má pessoa. Estão me vendo como uma pessoa que não é eficiente. Medo que nós temos do olhar do outro. Do julgamento do outro. É o nosso pior inimigo. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Então, estou aqui falando... E sim, muitas pessoas entram, saem e dizem, nossa, que loucura essa guria tá falando isso. Está tudo bem. Então, eu expresso a minha opinião e sim, muitas pessoas vão discordar e não vão concordar. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, assim, eu expresso quando eu estou bem, quando eu consigo entender isso, eu falo a minha opinião e a outra pessoa vai dizer, não concordo com isso, para mim não tá certo e tal. E está tudo bem. Quando eu estou numa empresa e eu compreendo isso, que é o meu ego que quer estar certo e que precisa ser feito aquilo que eu estou dizendo, eu compreendo que não importa se o que eu estou querendo aconteça. Eu preciso pensar num todo. Eu preciso pensar no que é melhor para a empresa, no que é melhor para todas as pessoas, no que é melhor para o crescimento. Não aquilo que eu penso tem que estar certo. Eu começo a me desidentificar. Por que muitas parcerias não dão certo? Porque determinada pessoa tem que estar sempre certa e com a razão. Não, nós temos que olhar o que é melhor para um todo.
Não é nós que importamos ali, é a empresa, é o crescimento daquele trabalho, é o crescimento daquele lugar, é o crescimento das pessoas que estão ali, o que é mais importante para um todo. E aí eu vou me desidentificando dessa necessidade de pertencer, de ser visto, de estar certo. Eu vou olhando para o todo. E quando eu começo a olhar para o todo, eu começo a estar em paz, ficar em paz. Isso muda completamente a nossa vida. Perceba no lugar onde você está, no lugar onde você trabalha. Se muitas vezes você tem uma ordem, algo, né? E você entra em crise com isso, porque não é o que você acha que é certo. Porque é o seu ego que está ali identificado. Você tem necessidade de estar certo. A sua visão tem que ser a certa, tem que ser a ouvida. Não é. Há muitas pessoas ali. E o melhor para o todo precisa ser feito. E muitas vezes não é o que você pensa. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Perceber que é o nosso ego, a nossa mente, que quer ser amado. Que quer simplesmente ser amado. Ser aceito. Quanto hoje nós sofremos porque tivemos movimentos de amor interrompido. Porque tivemos informações que aconteceram com pessoas que nós estamos identificadas, que vieram antes de nós. E nós continuamos esse sofrimento. Hoje de manhã uma amiga me mandou uma reportagem da Anitta, que acho que eu vou fazer um reels depois. Kelinha, obrigado. Me mandou uma mensagem que a necessidade, né, que ela tinha de estar sempre em alta e sempre aparecendo, levou ela a uma doença que os médicos não conseguiam achar o que era e achavam que era câncer e teve que fazer uma cirurgia de endometriose. E a única coisa que sarou ela, que curou ela e que não foi diagnosticada, não foi achada a doença, né? Por quê? Porque era do mental, necessidade de serviço, necessidade de ser amada, necessidade de ser, né? De pertencer, de que as pessoas nos vejam. Nós temos essa necessidade de sermos aceitos. E por isso muitas vezes nós vamos colecionando frustrações pela necessidade de sermos aceitos. Nós vamos sendo sempre a boazinha da história. Porque eu preciso estar nesse lugar, então eu concordo com tudo e com todos e eu vou sofrendo só internamente. E aí ela foi para constelação familiar e terapia energética. Aí eu digo para vocês, muda tudo. O que você vibra, como você pensa, quando você se desidentifica dessa necessidade de estar certo, quando você trata essa parte sua que está doente, quando você consegue se desidentificar de um ser ancestral que você está identificada, que teve muitas percas, que teve um amor roubado, que teve sei lá o que teve, uma morte de um amor, que não viveu o amor da sua vida, que não teve a herança que foi dela, que teve tudo roubado. E aí você vive nessa identificação, então ela foi para constelação familiar e para terapia energética. Olha o detox que nós estamos fazendo aí. Estamos limpando muitas coisas. E a nossa vida começa a fluir diferente. Né? A gente vai se tirando esse ego, né, de tudo. Vai mudando completamente. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre a razão, o que é uma forma de violência com nós mesmos e com o outro, vai desaparecer. Então, necessidade de termos razão. Observe em você quando você fala com alguém, quando você tem algo para resolver. Se há em você a necessidade de ter razão, de que as pessoas precisam concordar com você, isso é uma necessidade de ser amada, de pertencimento. Se corrige com tratamento, com terapia, com constelação, com mesa de DNB. É fácil. Mas a gente precisa estar aberto para essas coisas, né? Não tenho dinheiro para isso, Kelly. Tô ferrada. Não tenho dinheiro para essas coisas. Então apenas observe seus pensamentos. Venha para a live. Traga mais pessoas. Comece a praticar aquilo que é falado aqui. Comece a observar. Faça perguntas. Qual a minha necessidade de ter razão? Como eu posso mudar isso?
Como eu posso mudar isso? Como eu posso estar mais consciente e compreender o que é melhor para um todo e não só para mim? Como eu posso compreender isso? Como eu posso mudar isso? Você poderá declarar de todo modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. Porque você está bem consigo mesmo. A gente chega a um lugar em que eu expresso, olha, eu não concordo com isso. Eu penso assim, 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 assado. E o outro vai dizer, não, você está errada, não é isso. Não estou errada, é o que eu penso. E você pensa do jeito que você pensa. E tá tudo bem. E eu tive várias conversas esse fim de semana com o meu marido, que ele estava estressadíssimo. Né? E fui indo com calma e dizia pra ele, amor, olha por outro ângulo. Olha diferente. Por que tu tá tão nervoso com isso? Né? Por que as coisas têm que ser do seu jeito, como você quer? Não é assim, olha diferente. Ele disse, mas aconteceu isso e aquilo. Disse pra ele, mas essa é a tua visão. E, aquela é a visão do outro. Ele não vê igual a você, ele não é você. Ele não vai ver igual a você, ele vê daquela forma. Como você lida com isso? Sofrendo? Estressando o mundo? Como você lida com isso? Necessidade de ter razão. Necessidade de estar certo. Necessidade de pertencer. Necessidade de ser aceito. Então não podemos ficar nisso. O outro não concordou com você, beleza. Né? Os transtornos da mente? Estou sendo avaliada e posso ter TDAH, que é diagnóstico tardio, traz ansiedade e ou depressão. Deixa eu ver se eu entendi, Marta. Os transtornos da mente? Estou sendo avaliada e posso ter TDAH, que é diagnóstico tardio, traz ansiedade e ou depressão. TDAH eu não me lembro mais o que é TDAH, é uma falha na memória, né? Algumas coisas que a gente não lembra, tem dificuldade também com gravar as coisas, com memória, né? Com leitura e tudo mais. Fala, acho também, né? Nós somos seres muito saudáveis. Nós somos seres capazes de muitas coisas. E sim, nós temos sim algumas coisas que nós temos que passar. Tem algumas falhas às vezes no nosso cérebro, né? Algumas coisinhas que são reais. A ansiedade, ela não é real. A ansiedade não é real, é uma necessidade. É uma necessidade de que as coisas deem certo que ainda não aconteceram. A depressão é uma dor, uma carga que eu carrego, tá? Que vem de estar presa em acontecimentos do passado. Estar preso em acontecimentos do passado. E às vezes o teu corpo, ele está num movimento aí já de muito tempo, quem sabe de sofrimento, de acontecimentos que não foram ruins, de como você identificou esses, né? O TDAH, eu sei que ele tem que ser tratado. Tudo que for diagnosticado como doença tem que ser tratado. Está no físico, você precisa ir pro médico. Você precisa tomar um remedinho. Mas precisa junto fazer os outros, porque nós somos integrados, nós não somos só corpo físico. Às vezes esse problema veio de outro problema, que está no corpo mental, que está no corpo emocional, que está no corpo energético, que está no corpo espiritual. E às vezes só é sanado quando esses outros corpos também são tratados. Distúrbios de atenção e hiperatividade, diagnóstico tardio, traz ansiedade ou depressão. Eu já tenho 62 anos. E aí que tá, Marta. Mas é um diagnóstico tardio, traz ansiedade e depressão. Mas é a forma como você lida com isso. Os médicos vão dizer traz ansiedade e depressão, mas você pode mudar isso. Observe-se. Como você viveu todo esse tempo com isso, né? Frustração, né? A gente pode olhar para isso. Isso pode ser olhado. Você pode ver isso de outra forma. Você pode lidar com isso de outra forma. Você pode acolher isso de outra forma. Sintomas e doenças existem na nossa vida para cumprir propósitos. Eu posso olhar para isso de outra forma, que não me gere tanta ansiedade e depressão.
que eu consiga realmente lidar com isso, que eu olhe por outro ângulo, que eu olhe com outros olhos, que eu acolha isso dentro de mim para que eu possa sanar. Mas a gente não quer acolher, a gente quer se livrar, a gente fica revoltado muitas vezes com diagnósticos que vêm para nós. E quando eu olho com amor, eu acolho, ele cumpre o propósito a qual ela veio, ela também vai embora. Doença e cura estão ligadas. Elas vêm para nos trazer um propósito. Quando se cumpre o propósito, ela vai embora. Ela cumpriu o propósito, deu, acabou. Tá? Então tem que olhar para isso com mais... Tem que ver, tem que estudar aí o teu caso, tem que compreender de onde que veio. E aí tratar. E aí tornar diferente, e aí entender o propósito disso. Acolher isso. Dar um novo sentido pro TDAH na tua vida. Dar um novo sentido pro TDAH na tua vida. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você. Não mais a sua mente. Quando você se sente bem com o diagnóstico que foi lhe dado, você vai olhar para isso com amor, com carinho e resolver. Não é olhar com amor, com carinho, ok, vou acolher isso aí, vou ter amor. Não, você quer ficar bem, né? Não é uma aceitação assim, eu tenho isso e deu. Não, eu vou olhar por que isso veio, qual o propósito eu cumpri na minha vida. Com amor, e não com revolta, e não com ódio, e não com raiva. É isso que muda. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você, que é o que eu tô falando agora. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem somente, de uma identidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de identificar com ele. Sob a luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente, quando você está atento, presente, observando. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. Relacionamento é vida. Relacionamento é aprendizado. Por que os relacionamentos não dão certo? Porque todos querem ter a razão. Porque todos querem estar certo. Porque ninguém é capaz de ceder. Porque ninguém é capaz de compreender que o outro é diferente. Eu preciso aprender a lidar com esse outro. Sobre os outros, o poder sobre os outros é uma fraqueza disfarçada de força. Então, aquela pessoa que precisa que o mundo mude para ela estar bem. Preciso que todo mundo mude. Olhe a sua volta, entenda, compreenda, olhe como ela é. É uma fraqueza disfarçada de força, né? Quando as pessoas se colocam para baixo, quando as pessoas te impõem a ideia delas, se você tem que fazer dessa forma, é uma fraqueza. É uma fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder interior está à disposição agora. Seja aquilo que você veio para ser, sinta aquilo que você tem para sentir. Pare de negar a situação que chega até você. Olhe para ela diferente. Acolha esse lugar diferente. Acolha esse momento diferente. Esteja atento. Não seja mais uma vítima de você mesma. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos os nossos próprios agressores. Nós nos colocamos nesse lugar. Nós nos condenamos o tempo inteiro. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Medo do amanhã. Ter que ter certeza. Não poder correr riscos. Estou com ansiedade ao acordar, já vem traz angústia. Meu neto faz diagnóstico com TDAH, minha neta com autismo leve e minha filha com TDAH leve. É genético. Sabe, Marta, que estudos espirituais, né, apontam que o TDAH e o autismo são pessoas diferentes, com níveis de consciência diferentes, muito mais elevados.
mas que a nossa sociedade ainda não está preparada para lidar com as pessoas diferentes. Então, olhe para isso com outro olhar, né? A gente se coloca como diferentes e por isso não aceitos, né? A gente quer ser igual a todo mundo. E a um nível espiritual, o autista, o TDAH, são pessoas com níveis de consciência diferentes. Tá? Eles têm uma percepção maior. Por que o autismo se irrita? O autista, se você mentir para ele sente que você está mentindo para ele. E ele se irrita, ele fica com raiva. Por que você está fazendo isso? Ele sente as coisas. E hoje a nossa sociedade, ela não está apta a lidar com pessoas diferentes. Todo mundo tem que ser igual, no mesmo padrão. Entendem isso? Então é nível espiritual isso. É nível espiritual isso. Tá? Só que varia a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta de escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça ou outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas, te deixando impossibilitado muitas vezes até de sair de casa, de qualquer coisa. Quando o medo toma conta de nós. Sim, Marta, a constelação pode olhar para isso, sim. A desprogramação também. Casos de autismos com desprogramação, assim, diagnósticos incríveis depois dos tratamentos TDAH, autismo, da melhora que a pessoa tem, tá? De começar a não ficar mais tão irritado, tão bravo, tá? Começar a ter mais habilidades com as mãos, com a fala. Crianças que nunca falaram por conta do autismo, de repente começam a falar. Então, existem várias ferramentas, tá? Amores, vamos para a nossa oração de segredo, que o nosso tempo espirrou aí. 8h37 já. Então, vamos lá, vamos orar comigo? Oração do segredo, trazendo essa energia para o nosso dia, para a nossa semana. Estando numa nova frequência quando nós fazemos essa oração. Atraindo para a nossa vida coisas diferentes, como afirmações. Faz tempo que a gente não faz, né? Então respira fundo, coloque-se nesse momento em estado presente, de consciência, de saber e falar para o seu corpo que você está aqui, agora, neste momento, comigo, com tantas outras pessoas. E nós vamos afirmar, decretar o que somos e queremos. Então respira fundo. Se você quiser, fecha os teus olhos. Se coloca nesse momento presente e dá um comando para o seu cérebro que cada palavra ouvida entrará na sua mente como uma afirmação e como um decreto. E sim, o seu dia, o meu dia será maravilhoso, sim, ele será. Pois eu sou Deus em ação, a manifestação da abundância em cada segundo, em cada instante da minha vida. Eu digo o seu nome. Ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não, querendo me atingir, que ele seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, pois na minha vida não há lugares para inimigos e apenas para amigos. Abençoo todas essas pessoas. Abençoe todas essas pessoas. Coisas maravilhosas chegam na minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. E eu conquisto os meus objetivos, os meus desejos, as minhas metas com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e a tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução e cada experiência que eu tenho é uma oportunidade de evoluir ainda mais. Escolho agora meu progresso físico,
mental, emocional e espiritual. E agradeço por meu estado de bênçãos e bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso. E isso vem a mim com abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas e eu libero, solto toda a necessidade que até hoje eu tinha de ter razão, de estar certo e de me colocar como vítima. Eu solto e libero a partir de agora, pois quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas e nem de estar certo e de ter certeza e razão. Surpresas maravilhosas chegam em minha vida e é maravilhoso. Como em todos esses momentos, estou cada vez mais feliz. Eu sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como os meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente, eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E o meu dia e toda a minha semana será maravilhosa. Sim, ela será. E eu, a partir de agora, observo cada desafio como uma grande oportunidade de mudar o que eu penso, o padrão da minha mente e tudo que até hoje me limitou. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, amores. Gratidão por cada um, por quem entrou, por quem saiu, por quem ficou, por quem mandou para as pessoas essa live. Se você não mandou ainda, manda agora. E se você gostou e fez sentido para você, tira um print, marca lá nos stories, chama mais pessoas para vir, convida as pessoas para vir. E seja bem-vindo sempre que você vier. Beijos, beijos. Até quarta-feira. Fiquem com Deus. E movimentem esse dia. Falem várias vezes. Meu dia é maravilhoso. Sim, ele é. Sim, ele é. Oportunidades, desafios. Desafios são oportunidades de amadurecimento e crescimento. Beijos, beijos, beijos. Até quarta-feira.